Ressoa meus elétrons, tudo positron? No vídeo de hoje a gente vai começar a discutir um assunto que é super importante quando trabalhamos com a radiologia, que é a parte de dosimetria. Vamos lá? A dosimetria é a parte da física das radiações que estuda as medidas das doses de radiação que o indivíduo pode estar exposto. Então, a gente está trabalhando com uma área que basicamente é dose o tempo inteiro. Então, a gente é especializado no cálculo e aplicação de doses para alguma finalidade. Pode ser medir a espessura de um objeto, pode ser obter uma imagem radiográfica, pode ser obter um perfil tridimensional, pode ser a gente ver se está passando algum líquido num determinado tubo. E para saber qual o valor da intensidade da radiação que se deve aplicar, a gente tem que entender o que é uma dose, o que é esse valor. Então, a dosimetria estuda justamente isso. Ela estuda as medidas de dose que um determinado indivíduo pode estar exposto. Além disso, a dosimetria é o processo pelo qual se podem conhecer algumas das características do feixe que possibilitam o seu uso adequado. Então, será que utilizar a mesma dose para uma radiação gama é a mesma coisa que usar uma dose para uma radiação alfa? Bom, e existem limites para doses? Sim. Então aqui, colocando só mais ou menos um mapinha para vocês terem uma noção. A gente vai ver que existe uma unidade chamada milisievert, tá? Que é uma unidade de medida de dose. Então, o que acontece? Se você for, por exemplo, fazer uma radiografia dental, você vai estar exposto a uma dose de 0,01 milisievert. Já se você for fazer uma mamografia de raio-x, olha, a dose já aumenta 40 vezes. Então a gente já tem o quê? 0,4 milisievert. A radiação medida por hora lá em Fukushima, naquele acidente do Japão, a gente já tem uma dose quase 3 vezes maior, 1,2. A dose que nós somos expostos por ano normalmente fica em torno de 2 milisievert por ano. Pessoal, a gente tem doses cada vez mais altas e essas doses mais altas, elas provocam diversos tipos de efeitos biológicos, como a gente já conversou. Então, por exemplo, tem doses que precisam ser altas para a gente conseguir obter uma imagem. Por exemplo, na tomografia corporal de 10 milisievert. Mas se você aumenta muito essa dose, por exemplo, os trabalhadores de Chernobyl, que tiveram uma dose de 6.000 milisievert, eles morreram após um mês. Então, dependendo do nível da dose, vai causar efeitos diferentes. Por isso que a gente tem que aprender a medir esses níveis de dose. Para isso, a gente tem que entender as principais unidades de medida do sistema internacional, que é a partir dessas unidades que a gente vai montar as unidades da dosimetria. Então, olha, no sistema internacional, que é um sistema de medida usado no mundo todo, a unidade de massa é o quilograma, a unidade de tempo é o segundo, unidade de comprimento, metro, unidade de força, newton, unidade de energia, joule, unidade de tensão elétrica, volts, e unidade de carga elétrica, coulomb. E é a partir da combinação dessas unidades que a gente vai achar as unidades de dosimetria. OBS. Existe uma outra unidade muito usada nesse tema que não está no sistema internacional, que é o elétron-volt. O elétron-volt nada mais é do que a energia cinética adquirida por um elétron quando ele atravessa uma tensão elétrica de 1 volts, tá? E Eric, e quanto vale isso? Para converter para o sistema internacional, 1 elétron-volts equivale a 1,6 vezes 10 a menos 19 joules.
Érico, eu preciso decorar esse número? Não. Você só precisa entender que existem unidades de medidas, geralmente usadas no sistema internacional, mas algumas unidades podem não estar no sistema internacional e seriam utilizadas, como o elétron-volts. Quando a gente trabalha com dosimetria, a gente trabalha com dois tipos de grandezas. Grandezas dosimétricas e grandezas limitantes. Qual é a diferença? As grandezas dosimétricas, elas medem a quantidade de radiação que o material foi submetido ou absorveu. Ou seja, ela não está se importando com o que acontece. Ela está se importando simplesmente quanto foi absorvido ou emitido, tá? Então, as grandezas dosimétricas, elas medem o total de quanto foi absorvido. Então, olha o nome, dosimétricas. Dose vem da palavra dose mesmo, que seria o quê? O nível de exposição, a quantidade de exposição. E métricas é medida. Então, as grandezas dosimétricas são grandezas que medem as doses. Já as grandezas limitantes são grandezas que indicam o risco à saúde devido à radiação ionizante. Ou seja, quem se preocupa realmente com o valor da dose e o que aquilo ali pode causar no ser humano, ou o que pode ter um tipo de limitação, são as grandezas limitantes. Então, você vai medir qual risco aquela grandeza, aquela dose, ela está oferecendo ao corpo humano ou a um organismo como um todo. Beleza? Quando a gente trabalha com dosimetria, existem dois tipos de sistemas de unidades radiométricas. Como assim? Olha só. Existe um pessoal que se uniu, que se chama Comissão Internacional de Medidas e Unidades de Radiação, que é um órgão que trabalha e regula a parte de dosimetria, tá? E esse pessoal, eles fizeram uma primeira reunião em 1971 e criaram um primeiro sistema de unidades, chamado de sistema convencional. Só que esse sistema convencional, como ele foi o primeiro, ele ainda tinha algumas defasagens. E então, o que aconteceu? 9 anos depois, esse mesmo grupo, o ICRU, eles se reuniram e discutiram atualizações desse sistema. E com isso, eles criaram o sistema atual, agora em 1980. E esse sistema atual é chamado de sistema internacional. Ou seja, é o sistema que a gente utiliza hoje em dia, tá? Só que por diversas vezes vocês vão encontrar unidades antigas e até em concursos vão pedir para você converter uma unidade em outra. Então aqui a gente vai aprender as unidades antigas e as unidades novas. Pessoal, então é isso. No vídeo de hoje a gente fez uma pequena introdução sobre dosimetria. Vimos que a dosimetria é a parte da física que estuda as doses que um corpo está submetido. E a gente tem as grandezas radiométricas, que são grandezas que trabalham com a medida de dose absorvida, e as grandezas limitantes, que trabalham com o risco daquela dose a um determinado paciente, que pode trazer algum efeito. Também vimos que existem dois tipos de unidades de medida, um mais antigo, em 1971, e um mais novo, que é o atual. Muito obrigado, até a próxima, beijos no elétron!